dois temas, eles fecham basicamente os 11 atributos que nós temos no nosso livro base. E aí eu vou, antes de começar a falar sobre isso, eu vou colocar alguns pontos que eu acho importantes na questão dos atributos. São atributos, eles não são mandamentos. E tem uma diferença importante nisso. Os atributos, eles vêm da época dos filósofos, lá na Grécia Antiga. Platão colocou a questão dos atributos, estabeleceu 6 grandes atributos para a natureza humana. Se discutia muito na Grécia Antiga a questão se o homem é, na sua essência, bom ou não, se ele precisa ser repreendido ou limitado nas suas ações ou não. E aí, no sentido religioso, começaram a surgir as limitações. O que foi? Depois eu gesticulo. Daí começou a aparecer as limitações. E aí que surgiu a questão dos mandamentos. A questão filosófica na época dos filósofos, ela é muito mais da sua essência, a essência do caráter. E aí é que surgiu o tema caráter, muito estudado na psicologia principalmente. Ele se contrapõe aos comportamentos observáveis. Nas religiões se estabelecem muito normas de comportamento. O inglês fala em do's e don'ts, o que pode e o que não pode fazer. Os 10 mandamentos é uma manifestação desse tipo de visão, que você cerceia o comportamento humano, estabelecendo e limitando e dando para ele uma régua para ele se julgar. Quando na verdade o nosso papel e o papel da doutrina é aí que começa uma grande distinção. Ele estabelece esses aspectos mais universais. Quando a gente coloca os 11 atributos, são 11 atributos, como o Gilberto falou, tem mais, pode ter mais. Aliás, os grandes têm psicólogos que se dedicam a estudar isso, e tem um livro só um livro sobre as virtudes. Na verdade, eles se negam a discutir as negatividades do ser humano, eles se estudam as virtudes do ser humano. Então tem um tratado sobre isso, em inglês chama Handbook, um tratado sobre virtudes do ser humano. E lá se estabeleceu também 6 grandes virtudes, e são virtudes. E uma das critérios que ele coloca, e quando a gente traz para os nossos atributos, a gente vê isso, não há certo e errado, são atributos. Atributos que servem para as pessoas se conhecerem, se visualizarem nos atributos. E a importância da discussão que a gente tem aqui é para cada um ir refletindo o si mesmo nestes atributos, no sentido de se aprimorar para se auto-julgar. Quer dizer, eu acho que aí que a gente que eu digo, o racionalismo cristão, se diferencia drasticamente da religião. É por isso que a gente fala aqui, nós não somos uma religião, nós não estabelecemos regras de conduta, mas a gente esclarece sobre as questões espirituais, para que cada um possa olhar para elas e fazer tirar suas próprias conclusões. Posto isso, eu queria ir para a capacidade de concepção, que ela envolve o quê? A criatividade, a capacidade de imaginar, de sonhar, de encontrar saídas, de encontrar soluções. É o gênio inventivo em todas as esferas da vida. É aquilo que nos permite lidar com os problemas materiais, lidar com todos os problemas de relacionamento. É aquilo que permitiu aos homens das cavernas, num ambiente completamente hostil, onde eles eram minoria no ecossistema da Terra, conseguir sobreviver sem força física, com grandes limitações em relação aos animais e ao meio ambiente na época, e daí com isso, usando criatividade, inventividade, criaram defesas, armas e tudo que foi aí surgindo. E esse conhecimento que a gente vai vendo se multiplicando nos últimos 150 mil anos da civilização, quer dizer, que permite do ser humano, que permite o homem sair das cavernas e termos o que temos hoje. Quer dizer, esse gênio inventivo, essa capacidade de concepção, é aquilo que no nosso relacionamento a gente para pensar e fala assim, como é que eu lido com essa situação?
Como é que eu trato tal pessoa? Como é que eu convenço a pessoa que eu estou certo, dos meus pontos de vista, enfim, tudo isso exige inventividade, exige criatividade, que a gente acaba usando muitas vezes sem ter até a sensibilidade de estar colocando em prática este atributo. Nem todos têm, muitas pessoas acabam se restringindo, tendo dificuldade para lidar, não tendo a criatividade necessária. De novo, é um atributo que a pessoa tem mais ou menos desenvolvido. E é exatamente isso que cada um, vendo esses 11 atributos, vai se balizando com ele, e a gente vai até falar isso um pouco mais na frente. Quando a gente fala em caráter, e o próprio, obviamente, o livro base coloca assim, eu vou até ler aqui o que nós falamos e aí está o resumo. O caráter, como tantos outros atributos, patenteia inequivocamente a evolução espiritual do ser humano. Os que possuem firmeza de caráter dão sempre os melhores, os mais admiráveis exemplos de retidão em todos os atos da vida. Como resultado da combinação harmônica com os demais atributos já mencionados, o caráter revela suficiente amadurecimento espiritual e efetivas condições para a ascensão à classe evolutiva mais elevada. O caráter, ele patenteia os demais atributos. Ele, de certa forma, representa um estágio de evolução do espírito. E ele direciona as ações. Ele é o motor que leva as pessoas para o lado bom e para o lado mau. Desvios de caráter significa que a gente vai ver algum desbalanceamento em relação aos atributos. Vamos imaginar os atributos como um todo, como uma grande, como compondo cada um de nós. Cada um de nós tem atributos mais desenvolvidos, menos desenvolvidos. Esse conjunto harmônico forma o nosso caráter. Muitas vezes ele não é um conjunto harmônico, e é exatamente por isso que a gente acaba tendo problemas de comportamento, dado esse descompasso entre os diversos atributos. No fundo, o caráter é a essência do espírito. Quando a gente vai buscar na literatura, tem René Dessene, por exemplo, ele propõe o seguinte: caráter refere-se ao conjunto de disposições congênitas. Obviamente é um cientista, então as questões são colocadas de uma forma diferente. Ou seja, que o indivíduo possui desde o seu nascimento e compõe, assim, entre aspas, o esqueleto mental do indivíduo. É exatamente traduzindo isso que a gente acabou de falar. A essência do indivíduo é composta pelo seu caráter, que é diferente de personalidade. Personalidade, esse mesmo cientista coloca, ela é definida como um conjunto de disposições mais externas. Seria como a musculatura mental, contrapondo ao esqueleto mental, que ele faz a analogia. Todos os elementos constitutivos do ser humano que ficam adquiridos no correr da vida, incluindo todos os tipos de processo mental. Ou seja, a personalidade é composta, é formada, dado o caráter em função de todas as questões que envolvem a vida do indivíduo. E aí vai formando a sua personalidade. Uma questão que aprendi com meu pai, desde pequenininho meu pai já falava, a personalidade é de acordo com cada encarnação. Cada encarnação a pessoa forma a personalidade. O caráter não, o caráter é a essência dela. A gente vai carregando e forjando esse caráter à medida que a gente vai passando de encarnação por encarnação. E é ele que vai direcionando a nossa vida, retratando ela. Quanto mais nós conhecermos o nosso caráter, nos conhecermos, melhor a gente vai aprimorando, vai entendendo e aprimorando. E aí eu provoco vocês. O que esses personagens têm em comum? São todas figuras conhecidas, eu posso até descrever, mas todo mundo sabe quem é cada um aí, né? Talvez possa ter dúvida com relação à única mulher, olha, eu procurei mulher, mas é que a nossa história ainda é meio carente de mulheres, assim, então, fáceis de serem reconhecidas.
mas do meio a Margaret Thatcher, que acabou de desencarnar recentemente, a Mulher de Ferro, uma personalidade, um caráter muito forte e adequado para o momento. Nós temos aí Adolf Hitler, Garrincha, Michael Jackson, Steve Jobs, Margaret Thatcher e Osama Bin Laden. São todas personalidades conhecidas. São bons ou maus? Tem bons ou mau caráter? Ninguém aqui pode julgar, porque eles é que vão se julgar. Mas uma coisa é certa, todos eles tinham muitas habilidades. Muitos deles desperdiçaram as habilidades. Garrincha, por exemplo, tinha uma grande habilidade. Podia ter feito muito. Jogava, para quem era naquela época, melhor que Pelé. E não foi em nada. Morreu viciado com álcool e tudo mais. O que é isso? Problema de caráter. Sem julgamento, qual o problema? Mas é um problema de caráter. O mesmo podemos dizer de Michael Jackson. Foi e poderia ter sido muito mais do que foi. E desperdiçou isso. A gente desperdiça habilidades, mas não desperdiça caráter. Caráter é a essência deles. Steve Jobs. Quem conviveu com Steve Jobs é uma personalidade extremamente ácida, mas um gênio inventivo que criou uma sociedade digital inimaginável. Um grande influenciador do século passado e desse século. E aí a gente diz, como todo mundo que convive com uma pessoa como essa, ele é polêmico. Tem várias coisas que a gente imagina de longe que é ótimo e chega perto é ruim. É a característica do seu caráter. Margaret Thatcher, no seu próprio enterro, mostra o quão polêmica ela foi. Gente idolatrando e gente criticando. E no seu enterro, mostrando como é difícil, enfim, a gente tem um julgamento só sobre a pessoa, mas a característica do seu caráter, que foi forjada, parte dela e parte pelo meio ambiente. Adolf Hitler, não tem ninguém aqui que possa fazer um elogio para Adolf Hitler, mas ninguém aqui pode negar que Adolf Hitler era sensacional em determinados aspectos. Era um grande líder, tinha uma capacidade de comunicação como ninguém, leu a necessidade de um ambiente, tinha uma percepção clara de como funcionava a sociedade na época, quais eram os desejos que os alemães gostariam e queriam dele, ele precisava naquele momento. Ele leu isso e usou mal. Por que usou mal? Tinha inteligência, e aí que é o grande problema. Determinados atributos, quando voltados para deficiências de caráter, potencializam e fazem com que o poder destrutivo se torne muito maior. E é isso que a gente precisa enxergar o ser humano como um todo, vendo aquilo que ele tem de bom e aquilo que ele tem de mal, e a hora que a gente enxerga isso, a combinação disso, dado no ambiente, é explosivo. E a gente vai falar um pouco mais disso na frente, mas só para ficar em Adolf Hitler e em vários outros personagens, que fala assim, puxa, aí como é? Considerar em certos aspectos um espírito evoluidíssimo, muito evoluído, entendeu? Que cometeu erros muito grandes, vai pagar por esses erros, obviamente, mas não podemos negar os atributos que ele tem. Claro aqui? Então, caráter e habilidades, quando conjugados, eles se potencializam. Vários artistas, vários esportistas, vários políticos, que juntam uma habilidade, uma intelectualidade, uma inteligência com um caráter adequado, ele junta isso, se tornam grandes figuras em todos os aspectos da nossa vida. E isso é válido, como já falei, tanto para o bem quanto para o mal. As habilidades, elas podem ser desperdiçadas, o caráter não. O caráter é a essência do indivíduo, e não faz sentido falar em desperdício de caráter. A gente desperdiça habilidade,
A gente pode ter habilidades que a gente não usa. A gente pode ter habilidades que a gente perdeu e não usa e usou mal, ou não soube aproveitar, mas caráter é nosso. E aí a gente começa a ficar mais claro o que nós estamos querendo dizer com caráter. E aí, questão do meio ambiente, como eu falei, Hitler podia ser um nada no mundo se não tivesse um ambiente propício para aquele tipo de habilidade, com aquele tipo de caráter. Ele potencializou, o que potencializou tudo isso? Um ambiente favorável. Então o ambiente, ele liga ou desliga traços de caráter. Ele estimula ou não. Tem até um livro que fala Hitler e Churchill, dizendo que Churchill estava absolutamente falido politicamente. Não seria eleito nem para síndico do prédio que morava. Estava escorraçado politicamente falando. Quando surgiu Hitler, Churchill ficava falando o tempo todo, cuidado com Hitler, esse cara vai até a guerra, e naquela época ninguém ouvia, e por isso que ele foi enterrado politicamente. Aí Hitler entrou na Polônia, falaram, pô, tinha um cara aqui que falava que cuidado com Hitler, daí pronto, surgiu Churchill. Então Churchill é filho de Hitler, em certo sentido. Churchill só cresceu porque tinha Hitler. Só se tornou o político do século passado porque tinha Hitler. Então o ambiente potencializou, ligou as capacidades que ele tinha. E engraçado que quando terminou a guerra, acabou Churchill. Ele funcionou, ficou ligado naquele período, terminou a guerra, pouco tempo depois ele não foi reeleito e aí voltou, não por ostracismo, porque era uma grande figura, sempre foi uma grande figura, polêmica e tudo, mas era uma grande figura. Então é só para sentir como o meio ambiente interfere nisso e torna pessoas que têm aquela habilidade, que têm aquele caráter adequado para aquele momento. Então, o que nós podemos dizer? Que a influência depende muito do conjunto. E que a gente fazendo esse tipo de coisa pode mudar muito. Agora, a gente não pode esquecer, e aí a visão espiritualista da coisa, que o caráter, a grande bagagem espiritual, ela pode moldar isso. Então, o que eu quero dizer é que às vezes a influência nos leva a estimular um lado nosso, um atributo ainda não desenvolvido. Mas aí a nossa capacidade, a nossa, por exemplo, a força de vontade, outros atributos aqui colocados, o domínio próprio, o equilíbrio, faz com que a gente evite isso e a gente controle melhor estes estímulos externos para aparecer aquilo que nós temos de pior. É aí que vai aparecendo o equilíbrio entre os atributos, que faz a gente nos moldar, termos a temperança, o equilíbrio necessário para não deixar que certas tendências que cada um tem um lado ou no outro, se extrapolem e saiam do nosso controle. Então é essa a questão. E a questão, voltando àquela questão lá atrás, da questão do que é moral e do que é religioso, na questão dos mandamentos e tudo mais, é aí que entra a questão de ética e a questão de caráter. A ética, ela é colocada como um comportamento impúblico. A gente fala, pô, fulano é muito ético. Ele é muito ético, mas isso não significa que ele tem um caráter adequado, ou um caráter que seja o retrato do seu caráter. Não. O que transparece na ética é aquilo que socialmente é aceito. O que transparece no caráter é aquilo que é a essência da pessoa. É aquilo que ele se comporta quando ele está sozinho. A ética é quando ele se comporta quando ele está em grupo. Quer dizer, essa distinção faz a gente tirar véus das pessoas, desnudar as pessoas. E é importante que as pessoas se desnudem. Elas não precisam se desnudar para o público, mas que elas se enxerguem no espelho de forma desnudada, para ela nua, para que ela possa se conhecer a sua própria essência, para poder forjar e melhorar o seu próprio caráter, a sua própria bagagem espiritual. Então, no fundo, colocando as coisas assim, nós temos como um grande diamante. Esse diamante, esse formato desse diamante, as lapidações que vamos fazendo com a inteligência, o raciocínio, a lógica, sensibilidade, percepção, concepção de criatividade, vontade, consciência de si, equilíbrio, domínio próprio, que foi aqui tratado, tudo isso compõe
o que é aquilo que nossa definição, o caráter patenteia isso, coloca isso como uma patente, a marca do indivíduo. Cada um destes aspectos formam um todo harmônico ou não, uns com as facetas mais desenvolvidas, outros com as facetas menos desenvolvidas, e isso tudo forja os nossos comportamentos, resulta nas nossas respostas, nas nossas tendências, nos estímulos que recebemos do meio ambiente e como nós reagimos a este estímulo. Eles explicam os problemas de comportamento. Quer dizer, quando a gente fala em disfunção e tem uma abordagem, a gente acaba julgando, colocando rótulos. Se a gente pudesse tratar as disfunções como uma questão dos atributos, como uma questão de atributos não desenvolvidos, de desequilíbrios no caráter, de facetas do caráter, dos atributos que precisariam ser melhor lapidadas, a gente vai poderia ter um insight, uma visão diferente sobre a abordagem dos distúrbios mentais. Os distúrbios mentais os médicos tratam isso como doença, tratam isso como rótulos de remédios e colocam comportamentos, traços e tal, quando na verdade poderia ser, e muitos cientistas já estão vendo isso, poderiam ser trabalhados de forma diferente se a gente enxergasse isso como falhas de caráter. E aí a gente pudesse endereçar melhor, porque a gente poderia trabalhar essas falhas de uma maneira mais objetiva. Eles explicam esses problemas e no limite eles explicam até os distúrbios mentais, como eu estou falando. Os perfis desbalanceados podem explicar muitos distúrbios, e a combinação do perfil de caráter com a influência do meio pode ser explosiva, como a gente já viu na história. Adolf Hitler é uma delas, Osama Bin Laden é outro exemplo que a gente pouco falou aqui, mas que podem ter, Churchill é um exemplo positivo disso, quer dizer, e aí um cenário aí que vai mesclando os nossos comportamentos, a nossa personalidade, o nosso caráter e o meio ambiente, forjando. É complexo, mas à medida que a gente vai abrindo e compreendendo as partes deste quebra-cabeças, a gente vai poder ter uma visão mais esclarecedora da onde nós devemos concentrar as nossas atenções para a nossa melhoria própria. Como comentário final, eu queria colocar e deixar aqui com vocês o seguinte: exatamente, a complexidade é muito grande, porque envolve todas essas questões que nós falamos. O desenvolvimento nosso é lento exatamente por causa disso. Mas é importante, seja na educação de filhos, é importante, seja no trato com os distúrbios mentais, seja no trato com os traços e problemas que a gente encontra nas nossas casas, que a gente trabalhar os estímulos e as inibições, porque eles são instrumentos poderosos para forjar o caráter. Quer dizer, nós podemos ligar e desligar, ou forçar a ligação e o desligamento de traços culturais, para que as pessoas possam ir aprendendo a manejar a si próprio, evitando cair nas armadilhas das suas próprias tendências. Eles não são, obviamente, instrumentos, é óbvio, a gente está sempre considerando, porque tem uma questão que não está aqui dos atributos, mas é a essência e a regra de todo o trabalho, é que nós temos o nosso livre-arbítrio para tomar as nossas decisões. E a primeira coisa que a gente precisa é querer fazer isso, é querer se esclarecer, é querer entender, é querer trabalhar fundo na lapidação do nosso diamante. Se a gente não quiser isso, se a gente não tiver essa disposição de usar o nosso livre-arbítrio para isso, é aí que entra a lei de causa e efeito, que dessa ninguém escapa. Obrigado.